Olá, estamos aqui em Porto Real, depois do ataque de Daenerys. Daenerys. Que é a... Olá. Olá. A gente voltou não mais para falar de Workaway, mas a gente vai falar de outros assuntos. O tema do vídeo de hoje vai ser o Gabriel. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele, de como que foi o processo para ele tirar toda a documentação aqui na Inglaterra, visto que ele é esposo de um cidadão europeu. Ele. Então nesse vídeo eu estou concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. É com ele. Vai, Gabriel! A gente decidiu gravar esse vídeo aqui porque algumas pessoas também perguntaram especificamente na minha situação como tirar o visto e como vir para cá. Mas como a gente não sabia para onde a gente ia exatamente, onde que ia ser o começo da nossa aventura, eu fiquei atento a todas as possibilidades até que a gente chegou na França e a gente foi se informar depois de 1-2 semanas que a gente estava lá no Workaway. Basicamente assim, como esposo, eu preciso ser patrocinado pelo europeu. Então ele teria que estar trabalhando ou a gente teria que ter uma conta com muito dinheiro, muitos euros. Residência, carta de residência, comprovação de residência. Então assim, a gente viu que era isso, residência, comprovação do casamento, comprovação da relação, dinheiro ou um contrato de trabalho. Uma coisa muito útil que o rapaz lá falou pra gente, ele falou com todas as letras que cada dossiê é um dossiê, cada caso é um caso. Então assim, normalmente eles pedem 12 mil euros na conta, mas se você não tem 12 mil euros exatos e daí você tem outra situação, outra forma de provar seu relacionamento, eles sempre vão analisar o caso de uma forma específica. Isso eu achei muito bacana. Porque realmente assim, a gente vê muitas informações por aí, mas é bom a gente pensar que são experiências. Então tem gente que teve muita dificuldade, tem gente que demorou 6 meses, tem gente que demorou pouco tempo. Até quando a gente estava se informando desse dossiê, eu falei que eu morei 1 ano na França e ele falou, ó, tá vendo, esse é um tipo de informação que poderia ser levado em consideração quando fosse avaliado esse dossiê. A gente achou que poderia ficar na França, a gente se informou lá primeiro e a partir disso, quando a gente decidiu começar a mandar currículo, eu comecei a ver, a gente mandou um currículo do Jorge para a Holanda, eu comecei a ver na Holanda, a mesma coisa para os outros países e assim, na verdade eu coloquei no Google para ver os países que aceitam casamento homoafetivo. E a partir daí eu comecei a ler, então eu vi que em Portugal, na Espanha, na França ia ser tudo muito parecido. E a gente até teve uma proposta de emprego para a Grécia e lá especificamente seria um caso muito diferente porque eles não aceitam o casamento gay, mas eles aceitam uma união gay. Então assim, o nosso documento não ia valer na Grécia. Porém, chegando lá dava para ir num cartório e fazer a assinatura lá na frente da pessoa e que aquilo valeria. Então assim, é um processo mais longo, mas que também no final das contas daria certo. Correção, sinus. A palavra certa é reconhecem, não aceitam, desculpem. E aí chegou o ponto que a gente recebeu a proposta de emprego aqui, Jorge especificamente recebeu a proposta, a gente veio pra cá. E daí eu comecei a pesquisar, eu tenho um amigo que mora aqui faz muito tempo e ele falou que realmente às vezes aqui é muito complicado, é muito longo o processo. E aqui no Reino Unido especificamente, quando você vai tentar o visto de family member, que é membro da família, você tem que se inscrever antes de entrar para cá. Então você tem que estar fora do país para fazer isso. Só que como a oferta de trabalho foi muito em cima da hora, a gente teria 2 semanas da França para cá, no máximo, assim, a gente meio que arriscou, na verdade. A gente poderia ter tentado ir para Paris, eu liguei, eu fiquei numa coisa de ligar e por telefone não dá muito certo e ninguém sabia muito me dizer, porque nessa situação a gente estava com uma oferta de trabalho, ele não estava empregado. Então a gente não sabia se valeria, o que a gente falaria. Então basicamente a gente arriscou um pouco, porque assim, quem não deve não teme, a gente tinha uma economia, nosso casamento é legítimo, é real, não é fake, não é arranjado. Então a gente decidiu contar a história verdadeira. E lá no Porto eu ganhei um carimbo no meu passaporte, que não é de turista e não é o family permit, assim, não é o visto de família. Era uma coisa temporária que eu estava aceito no Reino Unido como um integrante da família, mas não era, eu teria que me regularizar a partir daquilo. A gente entrou no dia 15 de março aqui no Reino Unido, eu com esse carimbo, e depois de fazer algumas pesquisas eu vi que tem o sistema antigo de family member, que é parecido com esses outros países da Europa, só que como está acontecendo o Brexit, eles iam liberar no dia 30 de março um novo sistema para regularizar, não para regularizar, mas para cadastrar os europeus que estão aqui. Porque, assim, basicamente eles querem saber que os europeus que estão aqui querem ficar aqui, então eles vão... É simples, faz pelo celular, o Jorge teve que fazer isso, em 2 dias chegou a confirmação, é só assim, põe seu passaporte
sou da Alemanha, beleza, você está morando aqui, você pode ficar aqui até 2024. Complementando o que o Gabriel falou dessa coisa de fazer no celular esse processo que está sendo chamado de settlement para europeus na Inglaterra, esse é um processo que existe um aplicativo no celular que você começa a dar início no processo, daí que é o que ele falou de ir para o computador e colocar toda a documentação e prosseguir por lá. Isso. Melhor atriz coadjuvante. E a partir desse processo dele, eu dei entrada no meu dia 1º de abril, preenchi tudo pelo celular, fui no site, terminei, escaneei os documentos, não precisei mandar nenhum original, foi passaporte, tradução da certidão de casamento, o contrato de trabalho dele e o contrato da nossa residência, foi isso que eu precisei. Mandei tudo anexado, só que precisava tirar a minha biometria, foto e impressão digital. E isso foi a pior parte, que foi para conseguir um horário, demorou acho que umas 2, 3 semanas, no dia 23 de abril que eu consegui ir lá. Aí no dia 28 de abril, eles me mandaram um e-mail dizendo que receberam o meu pedido e que estava tudo certo com os documentos e que era só para eu esperar um retorno deles. E esse retorno foi agora no dia 31 de maio, que foi a carta dizendo que eu tinha sido aprovado e que em 7 dias chegaria o meu cartão de residência. Esse é o que comprova que eu estou aqui até o dia 31 de maio de 2024, eu posso ficar aqui, trabalhar, fazer tudo aqui. E isso, na verdade, foi um processo muito rápido, foram 2 meses e meio, sendo que naquele processo antigo de Family Member, pelo vídeo que eu assisti, relatos que eu li, durava até 6 meses. Então, assim, eu acho que esse é o nosso relato e eu acho que, assim, mais... é para acalmar um pouco os corações, porque assim, querendo ou não, tem que fazer pesquisa, tem que olhar, grupo de Facebook ajuda bastante, sabe? Sites oficiais, claro, obviamente, mas às vezes eles têm um linguajar um pouco mais difícil, você vê lá, por relatos, você acaba se inspirando, indo atrás e achando outros caminhos, assim. Então, né, pesquise sempre, para quem estiver interessado. Mas é isso, pelo que eu vi, de modo bem geral, é muito parecido, assim, você tem que provar um meio de subsistência, provar uma residência e provar a relação. Assim, a partir disso os documentos podem se desdobrar. A gente estava muito feliz com esse dia de sol, porém a gente não imaginou que seria tão difícil ficar olhando para a câmera. Desculpa decepcionar vocês, bobinhos, mas esse aqui não é Porto Real. Essas ruínas aqui são o que sobrou da torre de um grande castelo da época dos normandos, que data de 1107, época do filho do Guilherme o Conquistador, Henrique. Não sei se ele era conquistador também. Então acho que é isso, assim, pensando nessa questão mais burocrática. Eu acho que cada caso é um caso, eu espero que a gente tenha ajudado com o nosso relato. A gente não quis ficar delongando muito, como o outro vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida específica, se for algum caso específico, pode perguntar pra gente, a gente pode dizer sobre o que a gente aprendeu aqui. I think it's time for us to leave, you know?